do convênio, caminho do convênio. Eu não sei mais tanta coisa sobre convênio. O que isso significa? Você sabe me dizer? Qual que é a prática disso na sua vida? Isso quer dizer algo a respeito de barganha? É uma troca? Se você fizer algo, então você ganha? É por aí? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Doutrinas do Evangelho, e ele se chama Conexões. Por quê? Nós fazemos conexões diretas da doutrina que você aprende com a prática do dia. E ela também tem um outro diferencial, vocês me verão saindo, trocando de câmera. O que isso quer dizer? Que tem um momento onde está o Reginaldo humano, o Reginaldo normal, comum, igual a vocês, com as mesmas dificuldades da vida. Não que como professor eu sou diferente, mas aqui eu vou compartilhar experiências, fazer perguntas, trazer as mesmas questões que vocês trazem. Lá eu sou um professor, lá eu começo a ensinar. Espero que vocês consigam ver essas mudanças. Então, bora para lá aprender sobre convênios? O que a gente precisa entender? Convênio, vocês sabem muito bem, guia de estudo das Escrituras. É um acordo, um pacto, um ajuste, um contrato que se faz entre duas pessoas, ou uma pessoa ou um grupo de pessoas. Foi assim, o Senhor já fez convênios com uma pessoa exclusiva ali, no cantinho, ou com um povo inteiro. E nós, então, nesse curso aqui, vocês observarão que a gente vai falar sobre convênio, aí a gente já conecta ao convênio de Abraão. Mas será que você lembra que também teve um convênio adâmico? Teve um convênio com Adão, desde Adão. Deus é um Deus de convênio. O Senhor falou, olha, tem aqui o paraíso, você cuida do paraíso, você dá nome aos animais, você faz tudo direitinho aí. O Senhor, então, percebeu e falou, olha, não é bom que ele fique sozinho, eu vou dar a ele uma esposa, uma adjuntora. O Senhor fez esse convênio com Adão. Se você perceber também, ele fez convênio, por exemplo, com Matusalém. Desculpa, Matusalém não, com Enoque. Ele chegou e falou, olha, ensina o povo o evangelho. Fala com que eles se casem entre si. Vai lá depois, em Pérola de Grande Valor, no livro de Moisés, se eu não me engano, 3, 4, eu acho que é o capítulo 4. Você vai encontrar lá ele falando que case entre si, case entre eles, ensina arrependimento, ensina tudo certinho. E eu vou cuidar deles. E o cuidado de Deus foi o quê? Levou todo mundo para o céu. O Senhor sempre fez convênios. Sempre. Sempre, sempre. Só que eu tenho uma dúvida. Me diga uma coisa. É uma lista de regras? É um conjunto de exigências? Se você não conseguir, se você não receber parte da promessa, para quem que você liga? Tem um call para ligar? Como é que é esse negócio? A gente reclama com quem? Você reclama na oração? Senhor, me prometeu isso, cadê? Eu não sei como é que vocês se viram com isso, mas a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa entender profundamente o que é convênio, mas às vezes eu tenho dificuldade. Quando eu me batizei na igreja, eu tinha dificuldade de entender. E muitas vezes na minha vida, eu não sei se já aconteceu com você, Senhor, eu prometo fazer isso, isso, isso e isso. E o Senhor me dá aquilo. Ah, tá. É minha obrigação fazer. Não é convênio. Deu para perceber a diferença? E a preocupação, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Eu já fiz algo muito parecido com uma promessa. Eu já fiz algo muito parecido com uma barganha mesmo, uma troca. Se o Senhor me dá, eu vou fazer isso. E não é bem por aí. Lembrando que convênio é algo que vem de cima para baixo. É o Senhor que estipula as regras e nós as aceitamos. É assim que é um convênio divino. É assim que nós trabalhamos. É assim que é no reino de Deus, na Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Um convênio é um acordo onde Deus está acima e Ele estipula as regras.
e nós aceitamos. Então, é sobre isso que nós precisamos aprender. Porém, eu queria dizer para vocês o seguinte: quando se fala de reino, quando se fala de igreja, é aí que nós vamos entender algumas coisas que eu não sei se vocês já perceberam. O presidente Nelson, ele destruiu a igreja mórmon. Você notou? Se você tem o mesmo tempo de igreja que eu, que tem um tempinho bom, você vai perceber que a igreja está completamente mudada e transformada. Nós não estamos mais numa igreja de regras. E não posso dizer que foi errado. Não podemos dizer isso. Cada profeta traz o que o Senhor deseja. Amós 3,7 fala, né? Os profetas revelam aquilo que vem de Deus. Nós precisamos entender que essa igreja de regras, essa igreja que existia com muito rigor, ela acabou. O presidente Nelson a destruiu por completo. Ela não existe mais. O que nós temos hoje, a partir do presidente Nelson, é um conjunto de privilégios, um conjunto de bênçãos, um conjunto de convites para que a gente se aproxime de Cristo, para que nós nos tornemos mais semelhantes a Ele. O que o Senhor está trazendo para nós hoje como convênio é: enxerga como Cristo enxerga, observe como Cristo observa, faça o que Cristo faria, e aí você agora tem um relacionamento íntimo e você passa a ter acesso aos privilégios que vêm do céu. Não é que a gente não tenha que obedecer mais os mandamentos. Temos sim. Só que agora não é um conjunto de regras onde alguém precisa ficar te norteando, te obrigando. Agora é um conjunto de privilégios, é um conjunto de felicidade onde eu posso viver como Cristo viveu, eu posso enxergar como Ele enxergou, eu posso tomar as decisões que Ele tomou, eu posso cada dia crescer. Esse convênio é dos últimos dias, é convênio para pessoas maduras, é convênio para quem ama a Deus e não tem medo dele. É um conjunto agora de regras, mas não é um conjunto agora de convênios, de promessas que nos fazem elevar como pessoas por dentro. Não é mais somente por fora. O mundo está em completa bagunça. As pessoas se escondem atrás das câmeras. E eu e você, nós agora fomos chamados para ser um povo do convênio. Um povo transformado por dentro. Um povo completamente mudado. E se vocês perceberem, o Senhor sempre teve um povo escolhido. Sempre teve. Não vem com essa. Se as pessoas começarem a ler o Velho Testamento, elas vão chamar o Jeová de racista, de uma pessoa que excluía as outras, porque ele mesmo falava: eu tenho os meus eleitos. Ele escolheu um povo. E aí que nós somos convidados a entender como ele escolhe esse povo. Como? Todas as escolhas acontecem desde a pré-existência. Antes de nós nascermos, eu e você fizemos convênios com o Senhor, obedecemos esses convênios e viemos para cá com alguns privilégios. Dentre esses privilégios, tem um determinado momento onde Ele nos chama. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O Senhor, então, no passado, chamou um povo. E vocês sabem muito bem o que esse povo aprontou no Velho Testamento. O Senhor chamou um povo hoje, no século 21. Ele continuou a chamar. Poucos o atendem. Só que os mecanismos desse convênio, eles mudaram muito. E se nós não seguirmos o que o presidente Nelson ensinou, nós vamos nos perder. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, quando ele veio, e no dia da morte dele, vocês se lembram muito bem, o véu do templo se rasga.
Era um lugar onde somente o sumo sacerdote podia entrar para poder fazer os sacrifícios para a expiação do pecado do povo. Somente os sacerdotes que tinham esse direito. O povo ficava fora. Jesus Cristo, quando ele morre, ele encerra. Não tem mais separação. Não tem mais cor, não tem mais raça. Todos são chamados a ir até ele. Todos. Todos são convidados, mas continua poucos escolhidos. E isso está aqui na palavra. Vocês estão pensando que não está na palavra? Não, está no livro de Gálatas, no capítulo 3, que eu faço questão de ler para vocês, versículo de 26 até o 29, que diz o seguinte: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos sois um em Cristo. E sois de Cristo, logo sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Cristo encerrou qualquer divisão. Todos são chamados. Eu fui, você foi. Nós agora fomos chamados, única e exclusivamente nesses dias, em nos tornarmos mais santos, mais Cristos. Esse é o convite, mini Cristos, representantes de Cristo, aqueles que têm em sua face um semblante de Cristo. Mas tem algumas perguntas que não quer se calar. Aprendemos que Jesus Cristo não faz mais nenhuma separação. Na verdade, nunca houve. Ele nomeou um povo. Depois de Cristo, todos estão nomeados. Não existe nenhum tipo de separação. Vou voltar. Peraí, deixa eu voltar ali que eu lembrei de um negócio. Eu lembrei. O que nós precisamos entender é que às vezes nós pensamos Deus do Velho Testamento como aquele que escolheu um povo e o resto estava queimado. Nós precisamos lembrar do plano de salvação na sua grandiosidade. E qualquer um daqueles que não tiveram acesso à informação, acesso ao Evangelho, acesso por causa do pecado de seus pais, por causa da cultura de seus pais, nós precisamos lembrar que existe uma vida após essa. Nós precisamos lembrar que existe pregação do Evangelho. Nós precisamos lembrar que Cristo morreu por todos. Se nós colocarmos Cristo como alguém que exclui, estamos muito errados. Talvez por um período eles não puderam ter os mesmos privilégios que outros, mas em outro período eles alcançam os mesmos privilégios e o acesso à graça. Eu não podia deixar de explicar isso, que às vezes a gente pensa Deus de uma forma tão minúscula em alguns anos dessa vida, e Ele é eterno, e o plano de salvação é gigantesco. Mas o que eu quero conversar com você, eu vou chegar até mais perto aqui. E nós que somos diferentes, e nós que somos neurodivergentes, nós que somos neuroatípicos, Quem convive comigo e tem acesso a mim, muitos anos as pessoas, a única forma que elas se dirigiam a mim é como o doido do Reginaldo. Por não ter uma outra nomenclatura, eles me deram esse rótulo. Porque eu não consigo falar baixo, não consigo parar de gesticular, consigo de um monte de coisa. E as pessoas, o único talvez título que pode dar é esse. E eu sei também que você pode ser como eu, diferente. Difere da multidão. Age diferente, pensa diferente. Não estou falando nada de pecado, não. Eu e você somos diferentes. Nesse meio, nós temos pessoas divorciadas, nós temos pessoas com atração pelo mesmo sexo, nós temos pessoas com um conjunto de problemas
que faz com que ela saia daquele padrãozinho mórmon de ser do passado. O que eu queria dizer para mim e para você, que por causa dos convênios, os neurodivergentes têm acesso. Nós podemos servir na igreja, nós podemos fazer alguma coisa, nós temos esperança. Nós temos esperança de um dia voltar na presença de Deus, mesmo sendo chamado de doido. Essa é a minha esperança. Eu acredito que depois da ressurreição eu vou continuar desse mesmo jeito, todo bagunçado, um monte de coisa. Eu acredito somente que Deus vai me aceitar desse jeito. E eu queria te testificar disso, que é a certeza que eu tenho hoje. Você é aceito. Você é aceita dentro da sua neurodivergência. Dentro de uma forma onde o castelo que você construiu e ele caiu por terra, Deus te aceita. Ele nos chamou. A forma com que a gente entende hoje o convênio foi dito por Cristo. Eu sou o bom pastor. Eu chamo as minhas ovelhas. Elas me ouvem. E nesse ouvir vai ovelha preta, branca, amarela, roxa, sem perna, quebrada, de bolinha cor-de-rosa. Vai de todo jeito. A única coisa que nós precisamos assumir os privilégios de nos aproximar de Cristo. Eu sei o que você passa. Eu sei, queria que você soubesse disso. Porque eu já me senti muito diferente na igreja, excluído na igreja. Ser diferente. Vivos diferentes. Olha só. O presidente Nelson, e gostaria que vocês pudessem fazer a leitura do discurso, onde ele fala sobre Israel. Permitir com que Deus prevaleça. Te dou esse desafio. Tem um discurso chamado Escolhas para a Eternidade, que também te desafio. Mas esse, eu não sei se foi exatamente esse, mas eu te desafio a fazer essa leitura. Mas esse de Israel, ele é interessante, porque o presidente Nelson nos traz agora qual é o convênio, qual é a nossa parte, o que se espera desse povo que foi chamado, e esse povo que somos nós que fomos chamados para sermos escolhidos, o que é? É quando ele ensinou que nós precisamos deixar com que Deus prevaleça. Esse é um dos convênios de hoje. Permitir com que as minhas vontades sejam subjugadas e que Deus prevaleça. É entender que algumas das coisas eu não vou ter como resposta e eu permito com que Deus prevaleça. É seguir em frente permitindo com que eu entenda que Ele, quando eu permito com que Ele prevaleça na minha vida, eu me torno perfeito. Peraí. Você falou perfeito? Tornar perfeito? Falei. Tornar perfeito. Está na palavra. Deixa eu abrir aqui. Fechei, mas eu vou abrir aqui. Está no livro de Moroni, no capítulo 10. E se você perceber, é exatamente deixar com que Cristo prevaleça, com que Deus prevaleça. Sim, Moroni capítulo 10, versículo 32. Vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele, e negai-vos a toda iniquidade. E se vos negardes a toda iniquidade, se você deixar com que Deus prevaleça, e amardes a Deus de todo o seu poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. O convite do presidente Nelson e o convênio que ele nos ensinou é que hoje, eu e você, e te desafio, é agradecer a Deus pelos nossos infortúnios,
pelas nossas tristezas e pelos nossos desafios e dizer a Ele: Pai Celestial, eu deixo o Senhor prevalecer na minha vida. Apesar dos meus desejos, que louvado seja o seu nome e que o Senhor prevaleça nas minhas dores e nas escolhas. E aí, nós somos aperfeiçoados em Cristo. E com essa parte do convênio, nós somos perfeitos aos olhos de Deus, mesmo sendo as pessoas neurodivergentes ou diferentes que somos. E isso é muito bonito. Mas tem mais uma coisa que eu preciso dizer para você. Mas eu vou dizer lá, de igual para igual. Eu queria que você pudesse entender. Eu demorei anos para entender isso. Muitos anos. Nós precisamos entender que quando nós fazemos um convênio com Deus, nós não podemos ter expectativas. Nosso mal são as nossas expectativas. Porque nós pensamos convênio como barganha, como troca. Convênio é permitir que Deus prevaleça. E que talvez, nessa vida, Ele nunca me abençoe com aquilo que eu desejo. Você já pensou isso? Você já pensou se Deus te deixar de te abençoar? Você e eu continuaríamos adorando? O adorando? Sem a nossa adoração, Ele deixaria de ser Deus? Nunca. Que eu demorei anos a aprender é que Deus não tem nenhuma dívida comigo. E que eu já tive muitas expectativas. E que eu esqueço que as expectativas são coisas dessa terra onde tem um tempo, onde tem uma linha cartesiana. E a gente esquece que um dia vai ter a ressurreição. Um dia vai ter um grau de glória. Um dia todas as bênçãos virão de acordo com o que o Senhor definiu. Eu não tenho mais exigência nenhuma a fazer a Deus. Eu tenho somente o desejo de servi-lo, honrá-lo e permanecer. E que seja feita a vontade dele em todas as coisas. Eu tenho tantas expectativas, eu já tive tantas expectativas. Se você quiser saber, eu não tenho o carro que eu queria. Eu moro de aluguel até o dia de hoje. Eu não tenho dinheiro para poder passar férias lá no Nordeste, que eu amo de todo o coração. Não tenho essas coisas. E por muitos anos na minha mente passou: eu sou dizimista. Eu guardo a palavra de sabedoria. E eu tentava bater na porta um atendimento ao cliente e cobrar de Deus, esquecendo que o plano de salvação não é só aqui. Que seja feita a vontade dele. Eu peço e deixo com que ele prevaleça. Peça e deixe com que ele prevaleça. Esse é o convênio. E o convênio é segui-lo, mesmo se ele não nos der nada. Porque, na verdade, enquanto estivermos respirando, ele está nos dando tudo. O presidente Nelson destruiu a igreja mórmon. Sobrou a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, o povo do convênio do Senhor. O povo que, por causa de obediência na pré-existência, foi chamado nesses últimos dias. Eu e você fomos chamados, escolhidos, se dá através daquilo que a gente, então, resolve obedecer e resolve seguir. Essa é uma parte que a gente precisa entender. Só que o presidente Nelson ainda fez mais uma outra coisa que às vezes nos passa despercebido, que é a nossa identidade.
Não tinha os judeus, o povo de Israel? E hoje? Até alguns dias atrás nós éramos mormons. E agora? O presidente Nelson nos traz uma outra visão de quem está no convênio tem uma identidade. Existe uma identidade. E ele nos deu, o presidente Nelson nos apresentou 3 identidades. Filhos de Deus, filhos do convênio e discípulos de Jesus Cristo. Quando alguém te perguntar, você é mórmon? Você agora tem 3 opções. Não, eu sou um filho do convênio. Você é mórmon? Não, eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Você é mórmon? Eu sou um filho de Deus. E esse Deus organizou uma igreja na terra. Essa é a nossa identidade. Esse é o senso de identidade que o presidente Nelson tentou colocar na igreja. Que nós pudéssemos enxergar com um novo olhar aquilo que Deus ofereceu para nós no século 21. E essa primeira aula que eu estou dando hoje, e desejo que você não esqueça de lançar sua frequência, seja lá de onde você for no Brasil. Se você tem de 18 a 35 anos, vá na descrição desse vídeo, lance a sua presença, vai ser uma honra ser o seu professor do curso de Doutrinas do Evangelho, que tem o nome de Conexões para as conexões para a gente aplicar no dia a dia. Queria que você soubesse que eu honro muito poder estar te ensinando nesse curso também. O que a gente precisa fazer? Queria que vocês lessem o discurso Escolhas da Eternidade. Nós temos uma identidade proposta pelo presidente Nelson. Nós temos uma proposta. E se a gente conseguir viver isso, nós então somos aquele povo do convênio. Um povo diferente e peculiar. Eu vou contar uma história para vocês que é uma das mais emocionantes que eu gosto. Peraí. Eu não sei se ele está me ouvindo. Ele chama Júlio César. Ele já foi um jovem, quando eu também era um jovem presidente do ramo. E eu fiz a entrevista desse rapaz para ele poder receber o sacerdócio de Melquisedeque. E quando a gente sentou, ele era muito branquinho, começou a ficar com as bochechas bem vermelhas. E a gente conversando. Ele disse para mim assim, presidente, eu não posso receber o sacerdócio nessa conferência. Aí eu levei um susto, né? Gente do céu, esse menino tão bom. Esse menino tá com pecado? E ele disse assim, presidente, eu fiz algo errado, não é nada de castidade não, como uma pessoa, e eu traí a confiança dessa pessoa. Eu fiz algo muito baixo com essa pessoa, e ela nunca me perdoou. Eu não posso receber o sacerdócio nessa situação. Não posso. Esse rapaz saiu, localizou essa pessoa com dificuldade, porque ela morava em outro lugar. Ele pediu desculpa para essa pessoa. Ele voltou para mim e falou assim, bispo, eu era presidente de ramo. Agora eu posso receber o sacerdócio. O que eu estou querendo dizer para vocês? Esse rapaz tinha uma identidade. Esse rapaz era um discípulo de Jesus Cristo. Esse é o convite do presidente Nelson. Se eu assumir a minha identidade de discípulo de Jesus Cristo, as coisas vão mudar muito. Que honra foi um dia conhecer esse rapaz que hoje é um líder na igreja, um homem, pai de família, que sempre foi um discípulo de Jesus Cristo. Ele assumiu a sua identidade por completo e caiu sobre ele o poder do convênio. Homem maravilhoso. Mas vamos lá. Somos filhos do convênio, eu e você. Filhos, completamente filhos do convênio. Se eu assumir essa identidade,
Se eu assumir, eu sou um filho. Porque hoje em dia as pessoas só ficam repetindo essas coisas, mas não colocam em prática. Qual é um dos convênios que eu fiz? E você também. De tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo e representá-lo. Eu queria que você pudesse pensar como alguém que representa Jesus Cristo chega na sua empresa amanhã. Como alguém que representa e tem Cristo na sua imagem chega dentro de uma sala de aula na faculdade. Como alguém que é um filho do convênio se porta diante dos seus filhos, da sua esposa, diante dos seus pais. Quem é filho do convênio falou que chora com os que choram. Qual foi a última vez que você sentou com alguém para ouvi-lo? Isso é identidade. Isso faz muita diferença. Estou indo para o final. Não esqueça de lançar sua frequência, mas eu gostaria de ter o último papo com você. Existe uma coisa chamada figura de pai. É uma das coisas que é mais importante na vida, uma das coisas importantíssimas na vida de uma criança. Ter a imagem de pai, um pai presente. Infelizmente nem todos têm. E são vários problemas que existem por causa disso. Qual é a identidade de um filho de Deus? É quando eu e você estivermos com os nossos problemas e a gente dá a mão para Deus em uma oração e só fala: Pai, fica comigo. Pai, vai comigo, junto comigo resolver esse problema. Pai, permanece comigo, não vai embora não. Eu preciso da sua figura paterna. Filho de Deus é lembrar que ele é um homem presente. Deus conosco. Não sei qual que é a sua dificuldade, qual que é o seu problema. Coloque Deus no meio. Quando você for resolver um problema, ter uma conversa que há muito tempo você adia. Pai, vem comigo, eu vou me sentir muito mais tranquilo. Muitos de nós perdemos o senso de presença paterna. E é por isso que o presidente Nelson nos trouxe isso, como parte do convênio. Eu tenho um pai, você tem um pai, esse pai é presente. Chama ele para suas batalhas. Não tenha ele como alguém distante. Ele é nosso Deus. Eu o chamei hoje para estar presente no nosso episódio, porque não é fácil estar aqui. E eu preciso dele para me ajudar nas minhas dificuldades. Eu sou um filho do convênio, eu sou um filho de Deus. Eu amo vocês. Muito obrigado, espero que isso ajude. Semana que vem nós temos mais. Eu deixo isso em nome de Jesus Cristo.